Eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta que talvez seja um pouco desconfortável. Você tem certeza de que as ideias que você pensa que são suas são realmente suas? Quando você pensa, por exemplo, eu não sou boa o suficiente, dinheiro é difícil, eu sempre estrago tudo, relacionamento nunca dá certo pra mim, você tem certeza de que isso nasceu em você? Ou você apenas aprendeu a repetir? Meu nome é Melissa Haddad, eu sou terapeuta Theta Healer e radiestesista. Por muito tempo eu vivi presa em pensamentos e padrões que me bloqueavam e me impediam de prosperar, até que eu descobri o poder do autoconhecimento e da cura energética, e a partir desse momento a minha vida começou a se transformar. Aqui no canal eu compartilho técnicas e ferramentas poderosas para uma vida mais leve, plena e abundante. Então se inscreva agora para aprender como desbloquear crenças, alinhar sua energia e manifestar a vida que você deseja. Existe uma diferença enorme entre pensar e reproduzir pensamentos. Muitas das nossas verdades foram absorvidas na infância, observadas através dos padrões dos nossos pais, reforçadas por experiências de dor, confirmadas por uma cultura baseada no medo. E o mais perigoso é que quando você repete algo por muitos anos, isso deixa de ser apenas uma crença e se torna a sua identidade. Então você começa a dizer, eu sou assim. Mas será que você é assim ou você foi condicionado a ser assim? Porque se você tivesse nascido numa outra família, numa outra cultura ou com outras referências, será que você pensaria exatamente como você pensa hoje? Eu acredito que não. Existe um conceito muito poderoso no livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, que diz que a maioria das pessoas vive de forma alienada. E estar alienado é quando você deixa de decidir conscientemente e se torna influenciado por circunstâncias externas à sua mente. Então você apenas reage, apenas aceita, apenas segue. Segue o medo que aprendeu, segue a culpa que você herdou e também segue as crenças de que alguém disse para você que eram verdades. E muitas vezes nós reproduzimos ideias e pensamentos que foram ensinados pelos nossos ancestrais, que também reproduziam essas crenças sem questionar. E uma das formas mais utilizadas para tornar as pessoas alienadas é o medo e também o hábito de pensar negativamente. Porque quando a mente está tomada por esses pensamentos, não sobra espaço para autoconfiança, nem para iniciativa pessoal. Então a pessoa se mantém presa nesse ciclo, até que ela realmente acorde desse transe mental e perceba que só depende dela estabelecer um objetivo e tomar as rédeas da própria vida. O diabo, no caso, ele é muito mais uma prisão mental do que um ser maligno. E cabe a cada um de nós desenvolvermos a consciência para pensarmos de uma forma independente e desenvolvermos esse poder pessoal que muitas vezes nós entregamos para outras pessoas de quem nós esperamos reconhecimento, por exemplo. No Theta Healing, nós descobrimos algo muito profundo. Muitas das crenças que dirigem a nossa vida não são realmente nossas. Elas podem vir da nossa infância, da nossa família, da nossa cultura, de experiências emocionais que ficaram registradas no subconsciente. Então a gente passa anos defendendo ideias que no fundo nunca foram nossas. Isso é viver no piloto automático. E o ponto mais forte é que enquanto você não questiona, você acredita que está no controle. Mas quem realmente está no controle são esses programas internos. Então, no Theta Healing, nós não lutamos contra o mundo externo. Nós investigamos a crença raiz. Porque se uma ideia
não nasceu em você, ela pode ser questionada. E se ela pode ser questionada, ela também pode ser transformada. E é aqui, nesse momento, que começa o autoconhecimento verdadeiro. E não é sobre motivação, é sobre olhar para dentro e perguntar: será que isso é consciência ou é programação? Então, talvez a pergunta mais importante seja: você está vivendo a sua verdade ou apenas mantendo crenças que nunca escolheu? A liberdade não é fazer apenas o que se quer. A liberdade verdadeira é pensar com consciência. É estabelecer um objetivo claro. É assumir a responsabilidade da própria vida e viver de acordo com esse objetivo. É ter autoconfiança para tomar as rédeas da vida. E também parar de entregar o seu poder pessoal a outras pessoas, esperando um reconhecimento de fora. Talvez o maior ato de maturidade espiritual seja desenvolver um pensamento independente. E esse verdadeiro despertar talvez seja algo muito simples, mas também muito poderoso, de saber escolher diferente, interromper esse ciclo automático. Perceber que você não é obrigado a continuar pensando da mesma forma só porque você sempre pensou assim. Não é porque a sua família viveu com medo que você também precisa viver. Não é porque alguém disse que prosperar é difícil que isso é uma verdade absoluta. Não é porque você falhou uma vez que você está destinado a repetir o fracasso. Escolher diferente é um ato de coragem, porque implica assumir essa responsabilidade sobre a própria vida. E a responsabilidade, muitas vezes, ela assusta. Então é mais fácil culpar as circunstâncias. É mais confortável dizer: é assim mesmo. E é mais seguro permanecer naquela narrativa que a gente já conhece. Mas despertar é perceber que as crenças, elas não são a nossa identidade. Elas são apenas registros. E esses registros podem ser transformados. Então, quando você acessa níveis mais profundos de consciência, através de perguntas que você mesma faz ou através do Theta Healing, você começa a perceber que muitos dos seus limites eram apenas ideias repetidas. Então você percebe que é possível sair da alienação. É possível para você. E a alienação não é falta de inteligência, é falta de questionamento. Sair da alienação é pensar de uma forma independente. É decidir quem você quer ser e parar de esperar permissão. E aqui está o ponto mais importante. Se eu posso, você pode também. Nós não somos iguais, mas a capacidade da consciência é da natureza humana. Então, a diferença entre quem permanece preso e quem desperta não é uma questão de sorte, é uma questão de decisão. A decisão de olhar para dentro, a decisão de questionar e a decisão de assumir as rédeas da própria vida. E então, o verdadeiro despertar não é encontrar algo fora, mas lembrar o poder que sempre esteve dentro de você, mas estava adormecido debaixo de camadas de medo. Então hoje eu deixo uma pergunta para você. O que na sua vida é realmente uma escolha sua e o que você apenas aceitou e herdou? Se esse vídeo fez sentido com você, compartilha com alguém que também precisa acordar desse transe mental. E se você sente que existem crenças te prendendo, eu posso te ajudar a identificar e liberar as raízes dessas crenças através do Theta Healing. Então você não precisa continuar vivendo no piloto automático. E a consciência é a chave. E a decisão é apenas sua. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.